Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Clínica Barbosa. Já dizia a sabedoria popular que a saúde começa pela boca, olha só. Além de receber os alimentos, é claro, gente, que é muito bom ter aquele sorriso bonito, né? A nossa saúde entra por ela, com certeza é nosso cartão de visita. E o Saúde em Pauta, que sempre traz informação de qualidade para você, vai falar hoje sobre um dos temas para saúde bucal, para a saúde do seu sorriso, que é implante dentário. Para isso, nós trazemos o cirurgião responsável pela Clínica Oral Sim, Dr. Eliseu Braga Júnior, ele que é graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Maringá e também especialista em implantodontia pela Dental Press, também de Maringá. Boa tarde, doutor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carol, boa tarde, agradeço o convite, boa tarde aos telespectadores da UpTV. A gente que agradece, viu? Porque tem muitas dúvidas aí que muita gente com certeza já falou, opa, implante dentário, será que eu posso colocar? Será? Quem pode pôr? Quem não pode? Quais os prós? Quais os contras, né? E hoje a gente trouxe você, né, como nosso convidado especial, para estar trazendo mais informação, né, aqui para os nossos telespectadores. Para a gente começar, doutor, o que é implante dentário? Ó, Carol, o implante dentário, quando o paciente pergunta, né, para a gente, eu tenho essa dúvida, na verdade um dispositivo de titânio, né, que a gente coloca dentro da parte óssea, que serve para a gente fazer quando o paciente perdeu um dente ou a arcada toda, de maneira fixa, né? O implante, quando a gente fala, poxa, doutor, eu preciso de um implante. Então, consiste no parafusinho de titânio com o dente acoplado ali, um dente normalmente em porcelana, que seria essa prótese sobre implante. Ah, entendi. Então, implante seria... porque tem muita gente que fala, né? Prótese, implante, qual a diferença? Muita gente confunde esses termos, né? Isso, exatamente. Então, o implante ele serve para ancorar uma prótese, né? Para fazê-la de maneira unitária, um dente só, ou pode ser feito de maneira da arcada toda, que a gente chama de protocolo, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante. Tá. E todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação? O que precisa? Como que é a sua avaliação, assim? O que precisa para poder colocar um implante? Carol, os pacientes têm muita dúvida, né? Falam, nossa, eu já estou velho, eu tenho 70, 80 anos, para que eu vou fazer implante, né? Então, muita gente se pergunta se, né, se tem essa contraindicação. A contraindicação da idade, a idade não é um fator isolado para ser considerado como uma contraindicação absoluta, né? Esse paciente, ele precisa, se ele tem uma diabetes, se ele tem uma pressão alta, né? Se ele é hipertenso, se ele toma uma medicação específica, por exemplo, para uma osteoporose, tudo isso leva em conta na hora de se fazer uma avaliação. Ele tem que estar compensado, com a saúde em dia, né? Que daí os riscos para a cirurgia, os riscos de dar errado o tratamento são muito baixos, né? Não tem contraindicação em algo assim, poxa, esse paciente realmente não pode receber os implantes dentários de maneira absoluta, nunca. Sempre há um caminho, uma conversa com o médico responsável, que a gente faz por meio de encaminhamento e na avaliação, né, criteriosa lá na clínica, a gente traça todo esse planejamento. Quem utiliza, assim, porque a gente recorda aí, né, dos nossos avós e tudo mais, a maioria, assim, usa a dentadura mesmo, né, aquela dentadura que tem, né, ai, pode cair, não pode cair, né, tem aquela coisa que a gente até brinca, né, tem várias sátiras aí em cima da dentadura, claro, da dentadura lá de 1900 e bolinha, né, hoje em dia eu acho que a tecnologia deve ter ajudado muito, né, nisso, mas assim... Só pra gente esclarecer, qual que é a diferença? A dentadura, então, ela não tem um implante, né? A dentadura, ela é removível. Essa é a diferença do implante? Isso. Aí, quando a gente fala paciente que usa dentadura ou que perdeu os dentes lá no passado, né, aquela odontologia que se tirava dente a torto e direito e qualquer coisa era extração e estava um pouco longe, né, do acesso aqui no nosso país, demorou um pouco para chegar, e aí a prótese dentadura tira e coloca ali, era uma realidade, ainda é a realidade de muita gente. Então, essa prótese dentadura, ela tem o céu da boca todo tapado,
ela se sustenta somente na gengiva, né? Principalmente na parte superior. Então, ela precisa de uma sustentação muscular. O paciente fala, poxa, doutor, eu emagreci, minha dentadura está caindo. Isso é verdade, porque depende do suporte do lábio, né? Muitas vezes, e ela é presa só por um vácuo, né? Pela moldagem que é feita e tudo mais. Isso traz muito desconforto para o paciente quando vai se alimentar, né? Então, vai comer algo duro, sente ela intruindo na gengiva, principalmente a inferior, que daí quando o paciente come, sente aquele incômodo pegando. Os implantes, com os implantes dentários, né, no tipo de prótese protocolo, daí que a gente fala, é a fixação dessa arcada. Então, a gente avalia lá na clínica como que está de osso para esse paciente, para receber alguns implantes. Normalmente, em cima, a gente faz 6 implantes na arcada maxilar e na arcada inferior mandibular, a gente faz 4 implantes, para se fixar a prótese que a gente chama de protocolo. Aí não tira mais, Carol. Aí pode comer um churrasco, pode comer um torresmo, um pé de moleque, sem problema aí, né, de estar com aquele incômodo e tudo mais. Boa. Doutor, quem tá assim, tem muito tempo lá, tá acostumado com aquela dentadura, né? E, sei lá, passaram-se anos e anos, né? Pode também falar, não, sei lá, cheguei lá nos meus 70 anos, não, chega de dentadura, agora eu quero um implante. Tem osso para isso? Qual que é a avaliação? Dá para fazer isso nessa altura? Com certeza, Carol. É por isso a importância, né? O paciente pergunta muito para a gente nas redes sociais, doutor, quanto é o implante? Como que funciona? Eu posso, eu não posso? Então, eu preciso ver o paciente, né? A gente precisa olhar, examinar, principalmente com exames de imagem lá na clínica, a gente consegue, com a radiografia panorâmica, ver a quantidade de osso correto ali que o paciente tem. E aí, se passaram aí 30, 40 anos de dentadura, tem pacientes que ainda mantêm o nível ósseo legal para se fazer implantes, né? Caso o paciente não tenha, porque é um processo biológico do corpo da gente de ir perdendo a parte óssea, né? A parte maxilar e a parte mandibular, elas vão diminuindo tanto em altura quanto em espessura, aí a gente tem que lançar a mão de um enxerto ósseo, né? A gente fala bastante em enxerto, poxa, doutor, será que eu preciso de enxerto, né, Carol? Então, muitos pacientes têm essa dúvida. Então, com os enxertos ósseos associados aos implantes, é possível sim um paciente de 70, 80 anos, ou mais de 30, mais de 40 usando dentadura, receber os implantes, desde que bem planejado e bem traçado ali no passo a passo cirúrgico. Tá certo. Estamos conversando com o doutor Eliseu Braga Júnior, ele que é cirurgião da Clínica Oral Sim. E é claro, a gente está falando sobre implante dentário. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é implante dentário. E o nosso convidado especial é o Dr. Eliseu Braga Júnior da Clínica Oral Sim. Estamos falando em como recuperar aí o seu sorriso, a sua mastigação, né? Quais os benefícios aí que o implante dentário traz para a sua vida, né? Para a nossa vida. Doutor, qual o tempo de tratamento então para esse implante dentário? Como que funciona? Carol, normalmente, né, por exemplo, vamos citar alguns exemplos. Então, o paciente perdeu um dente lá do fundo, né, extraiu esse dente lá quando era adolescente, quando era criança, ficou aquela falha, a gente precisa colocar esse implante. Normalmente, para a parte inferior, na parte mandibular, né, que a gente chama, são 4 meses de cicatrização. Então, esse implante tem que ser feito primeiro cirúrgico, né, a gente coloca ali o implante propriamente dito, né, o titânio, e depois desses 4 meses, o paciente está liberado para fazer a moldagem e vir fazer a instalação da coroa unitária em porcelana. Na parte superior, depende muito. Se a gente fez enxerto
ou ali o osso ele está um pouquinho mais mole, que a gente vê no momento da cirurgia, requer um pouquinho mais de cuidado, normalmente a gente aguarda 6 meses, e aí se faz o dente após esse período. O protocolo também é parecido esse tempo de cicatrização, que é o tempo biológico, né, de formar o osso bom ao redor do implante ali, que a gente chama de osseointegração. Tá, só para a gente esclarecer, assim, ou de repente retomar, para ninguém ficar com dúvida. Qual que é a diferença, então, do protocolo e do dente fixo? O protocolo também é fixo, correto? Isso, o protocolo é a arcada toda. A gente vai fazer 6 implantes em cima, né, para fazer ela fixa e deixar a dentadura de lado, por exemplo. E na parte de baixo, a gente vai fazer 4 implantes para se fazer ela fixa, e aí a gente chama de protocolo, né? Se a gente perdeu um dente só e tem os outros naturais na boca, ou, por exemplo, caí, sofri um acidente, eu tenho uma ponte móvel num dente da frente, só um dente da frente. A gente pode fazer esse implante desse central e fazer uma coroa ali em porcelana individual nesse implante também. Ah, entendi. Só para ficar claro, né? E essa questão, Isso. porque às vezes a gente, né, pode confundir um pouquinho. E, Aham. doutor, em alguma parte aí desse tratamento todo que você colocou pra gente, tempo de cicatrização e tudo mais, o paciente, ele fica em algum momento sem dente? Não, Carol, a gente assim, se o paciente precisa extrair um dente, né, não tá legal, fraturou a raiz, condenou esse dente, infelizmente não tem mais como mesmo. É bom que a gente hoje tem os implantes e a gente tem toda essa tecnologia para fixar esse dente de novo. O paciente ele vai ficar, por exemplo, um dente da frente, a gente tem que trabalhar, tem as nossas coisas para fazer, sorrir, vida social, né? A gente precisa desse dente provisório em posição nesse período, né? Então vamos aguardar ali 4 meses de cicatrização, mas o paciente fica com aquele provisório. Se o paciente usa uma dentadura e veio para fazer um protocolo com a gente vai operar, colocar os implantes e aliviar, deixar essa prótese bem tranquila para o paciente continuar usando a mesma prótese que já usa há anos aí, enquanto espera cicatrizar os implantes ali dentro do osso. Então, não fica sem dente, tá, pessoal? A pessoa que está com medo, nossa, eu vou fazer implante, mas tudo isso, doutor, eu vou ficar 4 meses, né, sem dente. Não é bem assim. Então, a gente está sempre com uma provisória, um provisório ou a própria prótese do paciente mesmo em uso, tá? Enquanto tá com esse provisório, a mastigação também é normal? Ou não? Ou é um processo até chegar ao definitivo? Nos primeiros dias, Carol, tem uma limitação, né? A gente precisa ali das 48 primeiras horas ali pós-operatórias de uma dieta bem gelada, de uma dieta com gelo local, né? Salada de fruta, um sorvetinho. O paciente adora às vezes operar porque começa a comer essas coisas gostosas aí, um açaí, um sorvete, salada de fruta, e aí depois, aos poucos, vem comendo normalmente, mas um pouquinho mais macio na primeira semana, vamos dizer assim. Tá, além desses cuidados, tem outros, doutor, que a gente tem que ter? De repente, um repouso, evitar sol, sei lá, alguma coisa assim? Isso, precisa. Então, tanto para uma cirurgia de protocolo, quanto uma cirurgia de um implante unitário, um implante de um dente só, precisa de 7 dias de repouso, tá? Porque vai estar com sutura, vai estar ali com um ponto na gengiva. Então, se a gente partir para uma academia, uma simples caminhada, às vezes a gente pode fazer com que essa sutura se abra ali no primeiro dia e pode haver um sangramento indesejado. Então, não é legal o paciente operar e se movimentar. Então, é repouso de uma semana mesmo aí para cirurgias com implantes dentários. Tomando sorvetinho. Isso, exatamente. Tem que falar da parte boa, né, aí do processo Isso, também, né, doutor? exato. E olha, pra gente finalizar, então, quais os benefícios do implante dentário? Por que colocar o implante dentário hoje? Carol, quando o paciente termina, né, o tratamento, que a gente faz a consulta de alta, que a gente vai lá ver o nível de satisfação, é 100%, porque é aquilo que o paciente não tem com a dentadura, ele passa a ter com os implantes, que é a segurança, né, a autoconfiança, a autoestima fica lá em cima, aquele medo de sorrir, às vezes, de comer em público, de estar ali em família ou num restaurante, ou aquela selfie ali para colocar nas redes sociais, ele está sempre se prendendo a alguma coisa com uma prótese móvel. E mesmo com uma falha, né, dentária aí que já se habitua há muito tempo. Um dente faz muita falta, né, para mastigar. Então, os benefícios do implante é a segurança,
a qualidade na mastigação, porque a saúde, que nem você comentou aí no começo do programa, começa pela boca, né? Uma boa alimentação, uma boa digestão dos alimentos é super importante em qualquer idade, né? Para os idosos, para os mais jovens, para os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que procuram a gente, fala, doutor, poxa, preciso mastigar tão bem os alimentos, eu engulo tudo inteiro, porque minha prótese não deixa. Então, os implantes, eles trazem isso, estética, segurança, confiança, autoestima, é um pacote de benefícios que a gente pode ficar falando aqui. Acho que muda a vida, né? Porque a gente poder sorrir, falar, estar seguro, né? Como você colocou, né, doutor? Não tem preço, né? Não tem preço, exatamente, Carol. E às vezes, assim, muita gente pode pensar, ai, viu, mas o implante é tão invasivo, né? Viu, mas e a dentadura, não é? Né? Você tira, imagina, antes você tirava todos os dentes aí para colocar uma coisa que você ia ficar inseguro. Agora você tá investindo aí em algo que vai te trazer mais segurança e saúde, né? Perfeito. E hoje as técnicas cirúrgicas também a gente pode fazer com sedação na clínica, um medicamento para o paciente fazer a cirurgia mais tranquilo, evitar aquela ansiedade, aquele trauma do passado. Hoje é muito mais confortável também. E a gente pode deixar aí seus contatos, doutor, se alguém se sentir à vontade em fazer uma avaliação, sem compromisso, para ter né, o seu sorriso mesmo, né? Vale a pena fazer o implante? Que tipo de implante, né? Tem que fazer o enxerto? Não tem que fazer o enxerto? Todas essas dúvidas você consegue tirar numa avaliação, né, doutor? Com certeza, Carol. Lá na clínica a gente consegue tirar todas essas dúvidas. Então, quem gostou do papo que a gente teve aqui, se interessou, está convidado para lá tomar um café, me conhecer a equipe da Oral Sim, que vai receber a todos com muito carinho lá. Então, é na rua Doutor Cândido Cruz, número 664, né? Tem estacionamento próprio, o paciente pode chegar ali, estacionar, a gente consegue um encaixe, mas seria interessante o paciente ligar no 3408-3090 para fazer o agendamento lá com as meninas, ver o melhor horário reservado para chegar na clínica, já fazer o preenchimento do cadastro, raio-x panorâmico no mesmo dia, e a gente consegue fazer todos os esclarecimentos que a gente precisar lá na consulta. Que legal, e a gente já consegue se planejar, né, viu? Quero melhorar meu sorriso, quero ter mais segurança, mais saúde, então pronto, agora eu já tenho um panorama aí, tudo no mesmo dia e com certeza aí a gente já pode seguir aí esse objetivo, né, para quem quer ter aquele sorriso com segurança e com muito bem-estar. Obrigada, viu, doutor, pela entrevista, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade da UP, foi um prazer falar com vocês e espero todo mundo que está assistindo lá na clínica. Obrigada mais uma vez. E você que está acompanhando o Saúde em Pauta também, muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenha gostado desse tema implante dentário. Agora você já sabe tudo, né? Ou pelo menos um pouco. Agora, para saber mais, tem que marcar aí uma avaliação, né? Ou de repente falar aí para o seu amigo, para sua avó, para o seu avô, ou para você mesmo tomar coragem aí e trazer mais qualidade de vida e mais saúde para a sua vida, é claro. Foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima.